Graça e paz, livres em Cristo, um bom dia para você, que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Nós estamos aqui para iniciar a nossa quinta semana dentro do nosso propósito, 42 dias de jejum e oração. E se você ainda não faz parte conosco dessa busca intensa, desejo intenso que nós temos no nosso coração de buscar mais intimidade com Deus, você pode começar agora, nessa quinta semana, junto conosco. Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, baixar o PDF desse material aqui, que é o prospecto com todas as orientações para que você possa participar conosco desses 42 dias de jejum e oração. Comece conosco agora nessa quinta semana e busque o Senhor com intensidade, busque a intimidade do nosso Deus. Amém? Essa semana eu quero lembrar vocês que nós estamos dentro do propósito de jejum por mais intimidade com Jesus Cristo. E nós estaremos jejuando sem comer carnes, ovos ou embutidos, né? Então nós não comeremos nem carne, nem ovos, nem embutidos, tá? E fazemos isso com o desejo de alcançar intimidade com o nosso Deus. Eu creio que nós alcançaremos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a nós estarmos orando desde já, clamando ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo traga sobre nós clareza no texto que nós leremos, para que haja luz no nosso entendimento a partir dessa palavra. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez oramos a Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e traga luz ao nosso entendimento, para que possamos ser transformados pela Tua Palavra. Revela Cristo Jesus a nós. Essa é a oração que fazemos a Ti, desde já Te agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, e o texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de João, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e 2 do Evangelho segundo escreveu João. E a palavra do Senhor Deus nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3 diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ler até aqui. Graças a Deus, queridos. Sabe, falar sobre Jesus para mim é a coisa mais maravilhosa que eu posso fazer. Uma coisa mais maravilhosa que qualquer um de nós podemos fazer. Falar sobre Jesus é o que eu tenho feito há muitos anos na minha vida, há muitos anos mesmo. E todas as vezes que eu falo sobre Ele, meu coração se enche de alegria e de esperança, porque Ele é a fonte de alegria e de esperança. E o texto que nós acabamos de ler, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante, fala que no princípio Ele era a palavra, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Tudo que foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram criadas a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, isso é maravilhoso, porque quando nós lemos no princípio Deus criou os céus e a terra, lá no Gênesis capítulo 1, nós encontramos na linguagem do hebraico a seguinte frase: Bereshit bara Elohim. E Elohim é a pluralização de Deus, é o plural de Deus. E é interessante observar também a palavra barar, porque a palavra barar, ela significa, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, a palavra barar significa criar a partir do nada, criar a partir do que não existe. Não é assim, moldar a partir do que já há, fazer a partir de alguma coisa, não, é criar a partir do nada. Quando Deus liberou a palavra que haja, houve. Quando Deus falou que seja criado, foram criadas todas as coisas. E Jesus estava lá com o Pai. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus, o Pai, estava falando com Jesus Cristo, Filho, e com o Espírito Santo, nosso amigo maravilhoso. E de fato Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E para alguns, ser a imagem e semelhança de Deus é ter olhos, boca, nariz, orelha. E não é isso. Ser a imagem e semelhança de Deus é ser 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou também um ser tricótomo. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando vamos ao Evangelho e Jesus está descrevendo a que se compara ao reino de Deus, Ele diz que o reino de Deus se compara ao fermento, que uma mulher pegou e separou 3 medidas de farinha e escondeu nessas 3 medidas de farinha 3 medidas de fermento. E com isso,
colocou água na massa, sovou a massa e com aquela massa ela preparou um pão. Isso é maravilhoso demais, saber que aquele que é desde o princípio, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que fez tudo a partir do nada, pode trabalhar na minha e na sua vida e criar em nós aquilo que é preciso, mesmo que nós não consigamos ver, mesmo que não esteja acontecendo, Ele pode fazer. Mas sabe o que Ele de mais maravilhoso Ele tem feito na minha e na sua vida? Ele tem colocado o reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós. E é maravilhoso observar que quando o fermento é colocado no meio do trigo, o trigo já muda a composição dele. O trigo, até aquele momento, ele tinha uma composição, mas quando o fermento é colocado nele, ele passa a ter uma mistura ali, e aí no momento em que a água é colocada sobre aquele fermento com trigo, e a massa é batida, é sovada, então ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, e ela deixa de ter aquela forma que tinha antes, separada, grãos bem finos, e ela passa a ser uma massa homogênea, e é isso que Deus faz, por meio da pessoa maravilhosa de Jesus, através do evangelho dele. O que ele faz em nós? Ele planta o reino de Deus nas 3 medidas do nosso ser, corpo, alma e espírito, e essa tricotomia, que é ser a imagem e semelhança de Deus, passa a não ser mais algo separado, mas pelo reino de Deus implantado em nós, e pelo derramar do Espírito Santo, que é comparado à água nas Escrituras, nós passamos a ser um só ser. Não existe mais o Saulo secular e o Saulo cristão. Não existe mais você do mundo e você lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, você secular e você cristão. Não. Quando o reino de Deus é plantado nas 3 medidas do nosso ser, no corpo, na alma e no espírito, nós entendemos, somos uma só pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Corpo, alma e espírito estão ligados em Deus para cumprir um grande propósito. Qual o propósito? Depois da massa sovada, depois que ela passa por um período de descanso, ela começa a crescer, ela muda a forma, e isso é maravilhoso demais, e agora ela é levada ao fogo, ao forno, para que ela possa se tornar pão, e assim as pessoas são alimentadas. O produto final do reino de Deus em nós é tornar você e eu alimento para todas as pessoas que se aproximam de nós. Então em nós elas encontram o evangelho, em nós elas encontram o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é lindo observar que quando o reino de Deus é colocado em nós e quando o Espírito é derramado, então nós passamos a ter uma outra forma. E aí Romanos capítulo 12, verso 2, passa a ter uma realidade muito mais profunda dentro do nosso ser e na nossa realidade por conta do seu significado. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É transformar-se, a mudar o comportamento, é o metamelomai, que significa, que vem, a transliteração de transforme-se, da palavra metamelomai, que significa uma mudança visível, uma mudança aparente. A mesma palavra metamelomai é encontrada em Jesus no Monte da Transfiguração, quando os discípulos veem ele sendo transfigurado, mudado, o rosto resplandecendo, as roupas resplandecentes. Houve uma transformação visível, mas essa transformação visível em nós só se dá quando o reino de Deus acende a luz na nossa mente. Então acontece a metanoia aqui, que produz a metamelomai em nós, e deixamos de ser aquele trigo separado, dividido, aquele trigo solto, e passamos a ser uma massa só, homogênea, e agora preparada para alimentar muitas vidas. Vão e façam discípulos, vão e deem frutos, e é esse o fruto que Deus espera de nós, que pessoas sejam alimentadas pelo Evangelho, pelo reino de Deus, através da minha e da sua vida. No princípio ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Agora, no princípio e no fim, o Verbo permanece sendo Ele, e o Verbo está em nós, pelo poder do Evangelho de Cristo. O Verbo está escrito não mais em tábuas de pedra, mas escrito no nosso coração, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, pedindo a Ele, para que você passe a ser, a partir de hoje, alimento para muitas pessoas, para que a partir de hoje, vidas sejam transformadas através da sua vida, pelo poder do Evangelho, pelo poder do reino de Deus, que habita em mim e em você, nas nossas 3 medidas. Como Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos agora o dever de sermos para que o mundo saiba que Ele nos enviou. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai e clamar a Ele em nome de Jesus.
Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, leva-nos a um nível mais profundo de intimidade com Jesus Cristo. Revela-nos Cristo Jesus, o nosso Senhor, dia após dia e a cada ministração, Deus amado, desses devocionais. É o pedido que nós te fazemos, para a glória do teu nome. Transforma-nos, Deus amado. Muda a nossa forma e faz de nós, Senhor, o pão que essa geração precisa para ser alimentado pelo reino do Senhor. Esse é o pedido que nós te fazemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.